A gente lê e acha muito interessante, são coisas que a gente não pensa, mas que ela vai deixando claro como esses seres são importantes na nossa vida. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jornada nas Ciências. E eu vou começar falando de uma coisa, algumas perguntas que são importantíssimas para a humanidade do ponto de vista científico, que são, por exemplo, estamos sozinhos no universo? Como funciona o nosso cérebro? O que tem dentro do buraco negro? Qual é o futuro do ser humano na Terra? Então são várias perguntas que existem nas ciências, estão em aberto hoje ainda, não existe uma resposta definitiva, mas que são importantíssimas. Mas talvez a pergunta mais importante de todas seja a pergunta que é o título desse livro que eu vou indicar para vocês hoje, que é esse aqui, ó. O livro O que é Vida, da Lynn Margulis e Dorian Sagan. Bom, logo de cara vocês devem conhecer já esse sobrenome, né? Dorian Sagan. Então, o Dorian Sagan é o filho do Carl Sagan, e a Lynn Margulis, que é a outra pessoa que escreve esse livro, foi a primeira esposa do Carl Sagan, né? Do Carl Sagan lá da minha primeira dica de livro do canal. Então a Lynn Margulis foi a primeira esposa dele, o Carl Sagan casou-se 3 vezes ao longo da vida. A Lynn Margulis foi a primeira, e o Dorian Sagan, o autor desse livro, junto com a Lynn Margulis, é o filho deles. Então aqui a gente tem uma família de pessoas conhecidíssimas na ciência, né? Que família boa, na verdade, né? O livro é escrito, a Lynn Margulis é uma bióloga, tá? Que um dos nomes mais conhecidos no estudo da teoria da evolução. O Dorian Sagan, um escritor, né? Então os dois uniram as forças aí, mãe e filho, para escrever esse livro super legal que aborda uma questão, como eu disse no começo do vídeo, talvez a mais importante questão científica hoje, né? E para a humanidade, né? Explicar o que é vida, o que define a vida, né? E a Lynn Margulis e o Dorian Sagan escrevem o livro de uma forma muito legal. Assim como Carl Sagan, né? Acho que é de família também isso, eles tratam um assunto científico importantíssimo de uma maneira que uma pessoa leiga no assunto, como eu sou em biologia, consegue entender e consegue apreciar de uma maneira muito poética, muito bonita. Você vai se emocionando ao longo do livro pela maneira que eles escrevem. Então, o livro começa falando, eles começam definindo o que é a autopoese, tá? Que é um conceito importante da biologia, que é a capacidade de autocriação, né? E aí isso tem a ver com o metabolismo, né? Como os seres vivos, eles explicam como os seres vivos estão constantemente se autocriando, né? Através do metabolismo. Depois a próxima parte do livro é uma discussão da origem da vida na Terra, e aí Lynn Margulis e o Dorian Sagan, eles falam das eras geológicas, a evolução da vida ao longo das eras do planeta Terra. E depois eles começam a falar de algumas moléculas importantes, né, para a vida, especificamente RNA e DNA, né, que a gente sabe que são importantíssimos, que sem essas moléculas não existiria vida como a gente conhece hoje, né? E aí depois eles deixam claro a importância dos seres microscópicos para a vida na Terra. Lynn Margulis, né, como bióloga, ela procura deixar isso bem claro no livro, como a vida microscópica é importante, foi importante na origem da vida na Terra e continua sendo até hoje para a manutenção da vida na Terra, né, da biosfera. Então ela faz uma discussão muito legal, um monte de conceito interessante que, para quem não é da área, assim, a gente lê e acha muito interessante, são coisas que a gente não pensa, mas que ela vai deixando claro como esses seres são importantes na nossa vida. E a partir daí o livro começa a abordar os vários reinos da vida. Começa falando das bactérias, que foi a primeira forma de vida conhecida no planeta. Fala de várias características das bactérias, como a simbiose, que é uma
é uma característica da vida bacteriana que a Lynn Margulis e o Dorian Sagan explicam direitinho e fazem um paralelo da teoria da evolução, onde esse conceito de simbiose não é muito explorado, mas que é importantíssimo. Aí eles falam de trocas genéticas, falam um pouco da gênese sexual da vida, da morte programada, que é um outro conceito muito interessante. Aí a partir daí eles vão para o reino animal, falam dos animais, das características de um animal, que define um ser vivo como animal. Depois eles falam do reino dos fungos, e a gente não tem noção do quão importantes são os fungos para a vida terrestre, eles deixam claro isso também. E por fim eles falam do reino vegetal, das plantas, e aí obviamente eles demonstram toda a importância da fotossíntese para a vida na Terra e como a partir da fotossíntese a vida se alterou e se mantém até hoje como a gente conhece aqui na Terra. E por fim, o livro termina com uma discussão dela bem legal sobre a teoria de Gaia, né, com a Terra, o planeta Terra como sendo um superorganismo. Ela ajudou a formular essa hipótese da teoria de Gaia junto com o James Lovelock, um químico. Ela é uma das cofundadoras dessa teoria. Então, o livro é interessantíssimo, gente. E assim, o que é mais legal é que cada capítulo é dedicado mais ou menos para um desses assuntos que eu falei aqui, cada um desses conceitos e cada um dos reinos da vida, né? E no final de cada capítulo, ela vai elencando as características que são fundamentais para o que a gente considera como ser vivo. Então, cada capítulo termina com ela dizendo, introduzindo novas características que foram assunto do capítulo, introduzindo novas características para a definição de vida. Então, essa questão ainda continua em aberto, não se tem uma definição final e sólida do que é vida, mas ao longo dos anos, principalmente do século passado e nesse século, né, nas primeiras 2 décadas desse século, essa questão da definição de vida vem sendo enriquecida cada vez mais. Então, gente, para quem se interessa pelo assunto, interessantíssimo, né, sobre a definição de vida, o que é vida, eu recomendo esse livro, O que é Vida, da Lynn Margulis e do Dorian Sagan. Leiam e depois deixem os comentários aqui. Então é isso, gente. Então, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. Fiquem bem e até o próximo vídeo. E venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau, pessoal.